Queria pedir ao nobre procurador que faça a leitura do parecer jurídico, ou a síntese, né, porque é muito extenso, emitido por esta Procuradoria da Assembleia da Casa. Senhor presidente, nobres deputados, imprensa local, consultoria que assessora essa CPI, nobre colega, doutor Benedito, a Procuradoria foi instada a se manifestar sobre uma possível análise sobre o que estava ocorrendo no decorrer no andamento inicial da CPI. Foi questionada a Procuradoria, por intermédio de memorando 126/2015, subscrito pelo novo presidente, quanto à possibilidade da CPI investigar todas as obras constantes da matriz de responsabilidade da FIFA 2014. A Procuradoria, eu vou me abster de ler o parecer integral para evitar, em razão do adiantamento do horário, também para evitar a leitura mais cansativa, e vou atentar apenas aos aspectos que chamaram a atenção da Procuradoria e que eu acho de suma importância para fins de continuidade regular do trabalho. A Procuradoria, inicialmente, no que tange ao trabalho de uma CPI, de uma comissão temporária, ela está afeto à sua regularidade procedimental. A Procuradoria ela não faz análise nem juízo de mérito na medida que isso compete aos parlamentares, que são aqueles eleitos pelo povo e que, assim, têm a obrigação constitucional de proceder. No que tange ao aspecto procedimental, a Procuradoria, em análise, em estudo do artigo 58 da Constituição Federal e o artigo 36 da Constituição do Estado, verificou que a CPI, inicialmente, como foi formulada, ela havia um vício acessanado, que seria a indicação de fato certo e determinado. E esse fato certo e determinado, inicialmente, foi deliberado para se investigar as obras de mobilidade relacionadas à implantação do VLT. Só que houve uma reunião posterior onde ampliou-se o seu objeto, mas sem a modificação da ata inicial. Tendo em vista que as comissões parlamentares de inquérito elas podem e elas devem seguir os ditames constitucionais e que essas obras da Copa, que é a pretensão inicial da Casa para investigar, já existia ao tempo em que ela foi constituída a necessidade de fazer essa correção. Porque se nós seguirmos as diretrizes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal, nós vamos ver que várias CPIs elas são eivadas de ofício porque elas acabam fazendo uma devassa generalizada. E essa devassa generalizada não é permitida pelo próprio texto constitucional. De modo que a Procuradoria ela se manifestou para que faça a devida correção dos trabalhos iniciais da comissão, bem como a necessidade de convalidar e ratificar aqueles atos que podem ser convalidados pela própria CPI. Essa decisão compete ao colegiado, na medida em que prevalece o princípio da colegialidade aqui na CPI, e não impede de, no futuro, no decorrer da CPI, caso haja a existência de fatos conexos, esses fatos acabam sendo abrangidos. Nesse ponto, eu acho importante citarmos também, até para evitar contradições e para esclarecer, principalmente para a sociedade, que essas obras que estão sendo objeto de investigação deveriam estar desde o início, porque já era de fato público e de conhecimento público que já existia esses possíveis indícios de irregularidade. Não foram fatos que foram descobertos após o início. E não necessariamente esses fatos que vão ser descobertos após o início são fatos novos. Podem ser fatos que já existiam, mas que não era do conhecimento público. Portanto, essa correção que será feita, ela é de suma importância para que não haja qualquer vício de ilegalidade procedimental e nem vício de inconstitucionalidade, para evitar, inclusive, maiores questionamentos por parte de possíveis investigados, porque ainda nós estamos numa fase inicial, não há investigado, há apenas convidados e convocados em algumas situações, para o transcorrer normal da CPI. E por último, a Procuradoria queria registrar também que o trabalho inicialmente feito pela equipe de consultoria
Está sendo um trabalho digno, de respeito, de louvor e diferencial. Nós temos aqui o Dr. Benedito César, que já compôs 7 CPIs nessa casa desde o seu ingresso, e ele externou para mim, que aqui recém-ingressei, que nunca tinha visto uma CPI com um sumário tão bem delimitado e com um trabalho inicial tão bem feito. E eu falei para o Benedito César que isso aí me remete à ideia do federalismo americano, onde as unidades parciais elas acabam tendo mais autonomia para poder criar e poder trabalhar de uma forma inovadora. Eu acredito que essa CPI presidida pelo deputado Oscar Bezerra assim está fazendo. Nós, da Procuradoria, registramos que este é o momento de fazer o laboratório legislativo do Estado de Mato Grosso, que é a inovação e a contemporaneização dos trabalhos da CPI. Diante disso, senhor presidente, a Procuradoria opinou pela correção dos atos de instalação da atividade da comissão temporária, por intermédio de um acerto com as lideranças partidárias e chancela da autoridade competente, que seria o presidente, e depois a votação em plenário. Da mesma forma, pela realização por uma reunião específica, que é essa que está sendo realizada neste momento, pela publicidade de todos os atos praticados, inclusive as decorrentes da decisão dessa reunião, e pela ratificação e convalidação de todos os atos que já foram praticados e que possam assim ser feitos e analisados posteriormente pela Procuradoria.